dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valorosa companhia. Me diga uma coisa, você saberia me responder quanto tempo José ficou na prisão? José do Egito, filho de Jacó. Você saberia me dizer? Bem, tem uma mensagem especial de Deus para o seu coração, para falar um pouco acerca de como a gente deve lidar com as adversidades, com os sofrimentos, com as situações contrárias na nossa vida. Talvez haja alguém nesse momento passando por isso. Talvez exista alguém que esteja sofrendo uma situação como essa e que precise de uma palavra. Se é você essa pessoa, eu quero te oferecer, além de uma palavra de Deus, a oportunidade de você receber também a bênção de Deus por meio da oração. Por isso, eu te convido a fazer algo muito simples, porém muito importante para que você receba a bênção de Deus. Por favor, escreva agora nos comentários os seus nomes e o nome da pessoa para quem você gostaria de direcionar esta oração. Escreva agora nos comentários, por favor. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, obrigado, ó Pai, por mais um dia que está começando. Obrigado pela Tua presença em nossa vida. Obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado porque o Senhor tem algo de especial para cada um de nós. Agora, Senhor, eu te peço, fale ao coração de cada uma dessas pessoas que estão comigo. Há muitas pessoas necessitadas de uma palavra de ânimo, de amparo, uma palavra que venha para fortalecer a sua fé, a esperança, a expectativa de que algo bom vai acontecer. Então, nesse momento, eu te peço, Senhor, estenda a tua mão e alcance cada pessoa agora. Abençoe-as. Abra sua mente, o seu entendimento e ajude essas pessoas a serem conquistadoras, pessoas vitoriosas, pessoas que não desanimam, mas seguem em frente até abraçar a sua vitória. Faça isso, Senhor. Começa fazendo por meio dessa palavra. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou trazer agora uma palavra de Deus para a sua vida que eu creio que pode sim abençoar você e a sua família. Ao final dessa palavra, eu quero fazer uma oração muito, mas muito especial por você e por sua família. E ao final desta oração, eu gostaria muito de que você pudesse permanecer para que eu possa te contar algo. Uma coisa muito importante que eu gostaria de fazer e eu preciso muito da sua ajuda. E através da sua ajuda, eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus vai agir na vida de uma pessoa hoje. Uma pessoa especial. Então, por favor, fique até o final. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Hoje eu gostaria de pregar. Eu gostaria de conversar com você e refletir sobre uma imagem que está circulando em muitas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, enfim, dá uma olhadinha nessa imagem que traz consigo essa frase. Talvez você já tenha visto essa frase, inclusive numa pregação. José dormiu escravo e acordou governador.
Em 24 horas, Deus pode mudar a sua história. Eu não sei quem foi que elaborou essa frase, e eu já quero dizer que eu não tenho absolutamente nada com essa pessoa. Eu não a conheço, não sei de onde veio, mas, embora eu não tenha nada contra essa pessoa, aliás, como dever de cristão, eu devo amá-la, seja ela quem for. Mas eu gostaria de dizer com todas as letras, de forma muito enfática, que por mais que a pessoa que fez essa frase tenha uma boa intenção, talvez de encorajar alguém, de trazer esperança para alguém, essa frase, de certa forma, ela é muito infeliz. E eu te explico por quê. Porque essa frase nos leva a crer, ou nos faz pensar que Deus, Ele muda a história de pessoas num piscar de olhos, da noite para o dia, sem nenhum processo de transformação. Você está conseguindo entender bem o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que Deus não muda histórias. Aliás, eu falo muito isso. Deus muda. Deus mudou a minha história. Deus mudou a história da minha esposa. Ao longo da minha caminhada com Deus, eu tenho visto muitas histórias serem mudadas, muitas pessoas serem transformadas, muitas pessoas saírem, eu diria, da água para o vinho. Ou no caso daqueles que eram dependentes, saíram do vinho para a água. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não acontece sem um processo. Isso não acontece da noite para o dia, tal qual está aqui nessa imagem. E eu vou te mostrar que nem na história de José isso aconteceu. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Lá está escrito assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Bem, aqui nós temos o princípio da história desse jovem chamado José, filho de Jacó, o filho mais novo de Jacó, por quem Jacó tinha um amor diferenciado, um carinho especial. Nós conhecemos essa história e se você ainda não conhece, por favor, leia aqui no Gênesis 37, você vai conhecer a história de José. E você vai ver nessa história que José era um sonhador tal qual seu pai. Jacó também foi um sonhador. Ele conseguiu inclusive sonhar numa noite em que ele fugia do seu irmão Esaú, tendo como travesseiro uma pedra. Jacó teve um sonho onde ele viu os céus abertos e uma escada posta sobre ele, e os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Jacó era um sonhador e o seu filho José também se tornou um sonhador. José teve um sonho que expressava algo muito maravilhoso que iria acontecer na sua vida. Todavia, esse sonho trouxe certa ira, inveja, raiva ao coração de seus irmãos, que tramaram contra a vida dele, lançando-o sobre uma cisterna e depois vendendo-o como um escravo. Quantos anos tinha José? Segundo a Bíblia, em Gênesis 37:2, estamos observando que José tinha 17 anos. E nós, se continuarmos lendo a história
os próximos versículos e capítulos, nós vamos ver que José, depois de ter sido vendido como escravo, ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. E lá naquela casa ele trabalhou, sendo um servo fiel, obediente, justo, disciplinado. Todavia, mais uma vez o destino armou uma cilada para José. A mulher de Potifar se encantou com a beleza dele, por ser um jovem, bonito, atraente, e ela quis seduzi-lo de todas as formas, e José, por ser um jovem fiel ao seu patrão Potifar, fugiu como pôde dessa mulher. Todavia, essa mulher armou para ele, incriminando-o, levantando um falso testemunho, dizendo que ele é que dava em cima dela, ao invés dela em cima dele. E então José preso, com uma acusação das mais terríveis possível para se ir para uma prisão. A acusação de que José havia estuprado ela. E José vai para essa prisão e Deus sabe o martírio que ele deve ter passado nessa prisão. E estando nessa prisão, José fez amizade com o carcereiro, fez amizade com os prisioneiros, e num determinado dia José, que tinha certo dom de interpretar sonhos, ele consegue interpretar ou dar uma interpretação correta a um sonho de Faraó, que depois que teve essa interpretação, ele convidou José para ser um governador do Egito. Ele colocou José numa posição de muita autoridade naquele lugar. Só que, será que José dormiu escravo e acordou governador? Vamos ver se foi isso que aconteceu olhando a Bíblia. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 46. Diz a Bíblia: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos. É só fazer as contas e responder: quanto é 30 menos 17? Nas minhas contas, são 13 anos. José passou pelo menos 13 anos enfrentando adversidades, traição, calúnias, difamação, sofrimento, prisões. José, como diria no dito popular, comeu pão que o diabo amassou. Não foi da noite pro dia que José deixou de ser escravo e passou a ser governador do Egito. Não, meu irmão. Não, minha irmã. E por que é que eu estou falando sobre isso hoje? Como disse, eu não tenho nada contra as pessoas que criam frases para estimular os crentes, pessoas que usam jargões, clichês, para então trazer algum tipo de alento ao coração das pessoas, muito embora isso não é necessário, porque se a Bíblia não nos servir de conforto, consolo, amparo e ânimo e autoajuda, não são as frases do homem que irão servir. Se a Bíblia não nos for suficiente, o que será? Se a palavra de Deus não for aquilo que nós precisamos, o que é que será? Quem pode escrever uma frase melhor do que o Espírito Santo, eu pergunto? E hoje eu estou trazendo essa reflexão especialmente para, de alguma forma,
trazer uma resposta para muitos homens e mulheres de Deus, pessoas que são tementes a Deus, fiéis a Deus e estão lutando, estão enfrentando situações adversas, talvez com um filho nas drogas, talvez com um marido problemático, uma esposa problemática, e essa pessoa está orando, está jejuando, o tempo está passando e ela não consegue ver acontecer na vida dela o que está nessa frase. Ela não consegue dormir escrava e acordar governadora. Essa pessoa não consegue ver acontecer na vida dela o que se diz que aconteceu na vida de José, simplesmente pelo fato de que isso não é verdade. Não existe essa história de pessoas que são transformadas, pessoas que saem de um lugar comum para um lugar extraordinário sem passar por um processo, sem passar pelas fases necessárias para a maturidade, para que essa pessoa desenvolva a sua relação com Deus, para que a pessoa consiga entender o que é que Deus tem na vida dela. Então, minha irmã, se você andava angustiada, amargurada, imaginando que Deus não te amava, imaginando que só você estava sofrendo e todo o resto do povo estava feliz e satisfeito, dormindo escravo e acordando governador, não, querido, isso aí só existe nessas fotos de internet, só existe nas correntes sociais, de redes sociais, isso não é verdade. Se você olhar para a vida dos profetas, dos homens e mulheres de Deus em toda a Bíblia, você verá que ambos colecionavam tormentos, perseguições, situações adversas. Você não vê pessoas tendo a vida transformada num piscar de olhos, porque Deus não costuma agir desse jeito. Deus obedece o processo, Deus obedece a caminhada. Ele mesmo estabeleceu isso, então por que é que ele iria quebrar as suas próprias regras? Então, meu irmão, minha irmã, olhe para a Bíblia e conforte-se na palavra de Deus, porque essa é que fala a verdade. Deus tem algo para fazer? Fará, mas não é da noite para o dia. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero agora apresentar a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão passando por algum tipo de luta, de adversidade, de batalhas, situações adversas que os faz às vezes ficarem prostrados. Situações que os tira às vezes desse lugar de fervor, de alegria e os coloca num lugar de timidez, de acanhamento. Muitas vezes faz com que essas pessoas se sintam esquecidas. Meu Deus, até mesmo o teu filho na cruz, num dado momento expressou aquilo que veio do seu coração, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Até mesmo Jesus Cristo teve um momento de abandono. Até mesmo Jesus passou por situações bem adversas. O próprio Cristo sofreu na pele as aflições que a vida oferece. Há aqueles que querem obedecer, há aqueles que querem andar na presença do Pai. Quem somos nós para estarmos livres, imunes ao sofrimento, às lutas, às adversidades? Há muitos passando por situações assim, ó Pai, confusos, porque não conseguem entender. Então, Senhor, estenda a tua mão, abra os olhos deles, mostre para eles
que a despeito de tantas adversidades, dificuldades, o Senhor está com eles, o Senhor não os abandonou. Talvez eles não vão dormir hoje e acordar amanhã com a história transformada, mas o Senhor estará trabalhando na vida de cada um e ao seu tempo, na hora certa, no momento exato, o Senhor vai lhes dar a vitória, a conquista, a transformação, a mudança de história, a mudança de sorte, mas isso na hora certa, no momento exato, do seu jeito, ao seu modo. Enquanto isso, ajude-nos a nos fortalecer em oração e permanecermos firmes enquanto aguardamos o momento da nossa conquista, da nossa vitória. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um comunicado agora que serve somente para as pessoas que me acompanham diariamente. Se você não é dessas pessoas, não vai fazer sentido para você o que eu vou dizer aqui. As pessoas que me acompanham diariamente, que estão junto comigo, sabem que, às vezes, eu estou interagindo nos nossos grupos de WhatsApp, respondendo um comentário, respondendo um e-mail, enfim. Essa semana eu quero pedir a vocês a paciência, a compreensão, para que eu passe 3 dias distante de toda e qualquer interação com vocês. Eu vou passar 3 dias sem celular, ok? Não estarei respondendo nada, tá? Inclusive estou orientando aqui a minha esposa para que ela veja os recados, talvez de situações urgentes, talvez problemas de família, enfim, somente isso. Todavia, eu me deparei nesse fim de semana com uma história muito triste de uma pessoa passando uma crise, uma dificuldade terrível. Uma história de uma família onde a mãe faleceu, o pai trabalha na roça e uma criança de 9 anos cuidava dos irmãos que estavam há mais de 2 semanas comendo, sabe o quê? Polenta. Um mingau de fubá todo encaroçado. Eles não estavam aguentando mais comer isso, quando alguém chegou na casa e viu essa situação deplorável. E é claro, essa pessoa ficou muito compadecida, essa pessoa socorreu essa criança, essa família. Mas diante disso, nós descobrimos que aqui na minha cidade tem outras pessoas na condição semelhante a essa. E eu não consigo ver situações assim sem fazer nada. Então esta semana eu quero, com alguns membros da nossa igreja, socorrer algumas pessoas em situações semelhantes. Se você quiser me ajudar, eu estou deixando aqui a nossa chave Pix, que é para as doações de qualquer banco, sem taxas, e também as contas dos bancos que nós temos. Quem não sabe fazer uma transferência por chave Pix, pode usar uma dessas contas para encaminhar a nós alguma doação. Mas eu repito, eu não vou poder estar respondendo vocês nesses dias, nesses 3 dias. Então, se você sentiu no coração a dor dessa família, assim como eu senti e quero ajudar a minimizar o sofrimento de famílias como esta, você imagina uma criança de 9 anos cuidando dos irmãos e comendo polenta há mais de 1 semana, mais de 2 semanas, porque não tinha mais nada para comer, o pai trabalhando na roça. Não é lá na África que está acontecendo isso, no lugar mais pobre da Etiópia, é aqui, na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, região norte do Paraná. Então eu quero fazer esse desafio. Se você quer facilitar as coisas e nos ajudar, pode enviar sua doação. Se você quiser fazer algo onde você possa experimentar de mais de perto a reação de gratidão das pessoas, faça isso na sua cidade aí. Tá? Procura aí na sua cidade, em lugares onde há pessoas assim, faça isso aí. Agora, se você de repente nem está saindo de casa. Agora, tem um detalhe, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Esse apelo que eu estou fazendo é especialmente para os irmãos e irmãs que têm condição. Porque tem vezes que eu faço apelo aqui no canal
Tem gente desempregada que às vezes vem me mandar doação. Eu fico penalizado, porque eu gostaria que aqueles que têm condições ofertassem. Tem gente que tem empresa, tem loja, tem negócios que rendem milhares de reais por mês e às vezes essas pessoas encolhem as mãos. E aí eu tenho irmãos desempregados que me mandam dinheiro. Eu não sei que tipo de sentimento que eu fico, sabe? Eu gostaria de sensibilizar o coração de gente como você agora que está aí sendo tocado. Você olha para sua garagem, tem 2 carros e tem crianças às vezes passando fome. Eu gostaria que Deus tocasse o seu coração. Não é dos meus inscritos mais simplesinhos, talvez pobres como essas famílias aí, não. Eu gostaria que você que tem aí carros na garagem, suas contas estão pagas, será que você não poderia enviar uma doação? Será que Deus não poderia usar a sua vida hoje? Deixa Deus te usar e você vai se surpreender com o que Deus pode fazer na tua vida, tá bom? É com carinho e com amor que eu estou dizendo isso, porque papai te ama. E papai está triste observando que você, num tempo que não tinha muito, era tão generosa, tão generoso. E hoje que você tem tanto, às vezes você nunca tem um pouco para repartir, não é? Mas o papai te alcançou hoje e está falando com você. Faça isso. Que o Senhor abençoe a todos. Um ótimo dia. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também.